Vamos ler apenas alguns versículos selecionados para ganharmos tempo. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Gênesis 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Último versículo. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amados, nós vamos, pela misericórdia de Deus, expressar o nosso entendimento a respeito do episódio do dilúvio, da Arca de Noé. Eu já comentei aqui outras vezes que quando eu monto uma mensagem, eu procuro sempre fazer, no máximo, para uma mensagem, só que esse texto, quando eu montei, não dá em uma mensagem só, deverão ser 3 mensagens. Mas como a gente está sempre voltando, né? Em cada oportunidade que nós tivermos aqui, nós vamos aprofundando numa parte. Hoje é apenas o capítulo 6. O dilúvio, a Arca de Noé, está relatada nos capítulos 6, 7, 8 e 9. Por isso que é uma mensagem extremamente extensa. Eu entendo que é melhor nós aprofundarmos em cada parte do que pular um monte de coisa e perdermos lições que certamente edificam as nossas vidas. A palavra de Deus nos fala que Deus olha para a humanidade e diz que a violência começa a se multiplicar. O homem que Deus criou começa a praticar pecado de forma constante, gradual e intensa. E Deus decide exterminar a raça humana. Deus olha para Noé e diz: todo ser que tem fôlego de vida irá perecer, né? Porque não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. E Deus, ele olha para Noé com benevolência, com misericórdia, e traz a mensagem de que ele deveria construir uma arca. Nessa arca seriam salvos ele e a sua família e animais de várias espécies. E Deus, ele traz todas as coordenadas para que Noé começasse aquele projeto. Aí ele vai nos dizer que a arca, ela era feita da madeira de cipestre, é uma madeira abundante na região da Armênia. Ela é revestida de piche, por dentro e por fora. O piche, ele tem a função de impedir vazamentos, rachaduras. O texto vai nos dizer que ela era dividida em compartimentos, vários compartimentos, como se fossem salas. Ela tinha 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Isso equivale a aproximadamente um campo de futebol e meio, o seu comprimento, e a altura seria equivalente a um prédio de 4 andares. É interessante destacar que o comprimento da arca era 6 vezes maior que a largura. E essa proporção, para você fazer um barco, é a mesma proporção que se utiliza hoje para fazer os transatlânticos. Alguém pode se perguntar como é que uma arca, né, um barco tão antigo, já usava algo que os barcos modernos usam. É porque o Deus do passado é o Deus do presente, né? Aquele que passou as estruturas, né, fez de Noé um engenheiro. Noé foi um engenheiro naval, né? A faculdade de engenharia naval, quem estuda para fazer barco, fazer lancha, fazer navio transatlântico. E ele foi um engenheiro daquela época. Nos chama a atenção o fato de que a arca, ela nunca passou por um teste. Nunca foi testada. Qualquer coisa que é feita tem que ser testada, né? Qualquer moto, qualquer carro, eles não entregam o carro para você, ele passa por testes antes. Mas a arca, ela nunca passou por teste humano. Mas quando colocou, na primeira vez e única vez, deu certo. Porque aquilo que Deus, ele está no negócio, ele não precisa da aprovação do homem. Ele precisa da condução de Deus. A arca tinha uma porta lateral, ela tinha 3 andares, né? Um andar inferior, um andar médio, um andar superior. Há estudiosos que falam que a arca chegava a suportar 14 mil toneladas e ela não foi projetada nem para ter beleza e nem para ter velocidade. Ela foi projetada para ser firme,
para ter estabilidade. Isso passa uma mensagem para nós, né? Não foi projetada para ter beleza, né? Deus não estava interessado em mostrar um barco bonito, né? E nem rápido. Estava projetado apenas para ter estabilidade. Essa é a função do Evangelho. Nós não estamos aqui para ser vistos, né, para aparecer. E nós também não estamos aqui para ir no nosso próprio ritmo. Nós estamos aqui para ter estabilidade, para ter firmeza. Evangelho é firmeza, né? Se estiver firme, a arca vai suportar. Lembrando aos amados que a arca representa aqui salvação. Só salvou quem estava na arca. Quem não estava na arca pereceu. Então o versículo 1 do capítulo 6 vai dizer: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas. Aqui nós temos o cumprimento da bênção de Deus. Assim que Deus faz o homem, né, vamos anteceder um pouquinho, né, criação do homem, Adão e Eva, Deus abençoa o homem dizendo: crescei e multiplicai, né? Crescer, multiplicar é bênção de Deus, né? Essa questão da fertilidade. Porém, à medida que o homem se multiplicou, o pecado também se multiplicou. E esse é o problema. O povo está multiplicando, mas as coisas erradas também estão se multiplicando. Então as pessoas, elas eram para ser a representação de bênçãos. Nós éramos para olhar para as pessoas e dizer: olha, você é uma bênção, né? Nós éramos para nos sentir felizes. Olha, eu tenho uma família grande, eu tenho muito primo, muito tio, né? Eu tenho um monte de amigo na igreja, no trabalho, na faculdade. Mas por que isso não acontece? Porque, infelizmente, aonde se multiplica a gente, também se multiplica pecado. É por isso que nós nos frustramos com as pessoas. Tem pessoas que têm uma família grande, mas tem aquele que você não se dá bem, né? Infelizmente, via de regra, né, muitas regras têm exceções, mas muitas vezes, onde tem muitas pessoas, também se multiplica o aborrecimento, né? As decepções. Muita gente vai ter um que vai se intrometer na sua vida, né? Vai ter um que vai falar o que não deve, vai ter um que vai desrespeitar. Porque aonde se multiplica a gente, se multiplica pecado. O povo estava se multiplicando, mas também estava se multiplicando o pecado. Versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. O texto fala: os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram posse daquelas que foram agradáveis. O texto fala filhos de Deus, nós entendemos que está falando da linhagem de Sete. Eu vou retroceder um pouquinho. Quando Deus criou o homem, primeiro casal, Adão e Eva, né? Já ministrei aqui nesse ministério sobre essa mensagem. Adão e Eva tiveram 3 filhos conhecidos. Aí ele fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, mas 3 estão relatados claramente na Bíblia: Caim, Abel e Sete, né? Abel é o mais conhecido homem de Deus, filho de Adão e Eva, só que ele foi morto, ele foi assassinado. Então ficou Caim, o rebelde, e Sete. Sete é considerado um outro filho de Deus, um cristão, um servo do Deus Altíssimo. E ele deu continuidade a uma descendência que servisse ao Senhor. Nós entendemos que quem serve a Deus vai promover que seus filhos, seus descendentes também venham servir ao Senhor. Então, quando o texto fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, há quem entenda que filhos de Deus é linhagem de Sete. De Sete vieram pessoas de Deus. Porém, os filhos dos homens foi a linhagem de Caim. Pessoas rebeldes, pessoas que não tinham compromisso. O próprio Deus falou para Caim: Caim, você vai ser errante sobre a terra. Então, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram posse delas, né? Pessoas que eram de Deus começaram a se envolver com pessoas do mundo. E o texto fala, porque eram bonitas. Aqui começa o jugo desigual, né? E que comunhão há entre a luz e as trevas, né? Pessoas que eram para conservar a linhagem entre elas, né? Porque nós entendemos que quem é de Deus vai buscar gente de Deus, começou a buscar lá fora. E isso desagradou ao Senhor. Pessoas que escolhem ímpios, né? Ou que escolhem falsos crentes, porque nem todo mundo que está na igreja é crente também. Tem gente que é ímpia, né? E está dentro da igreja, né? E tem pessoas que buscam essas pessoas por 2 motivos. Um é porque eu estou vendo os sinais de que é ímpio, mas eu prefiro não ver. Ah, não, está de terno e gravata, está de saia, né? Está indo para o culto, mas eu estou vendo os sinais, mas eu não quero. Ou eu fui enganado. Eu acredito que a pessoa é de Deus, né? Mas depois que consuma o casamento, o matrimônio, lamentavelmente, né, se revela de fato quem é a pessoa. O texto vai nos dizer, meus queridos, que ali eles escolhem essas moças, essas mulheres, porque elas eram bonitas. Eu quero deixar claro
que o problema aqui não é na escolha. Você tem direito de escolher uma pessoa para a sua vida. Também quero deixar claro que não há problema em escolher alguém que seja atraente. Pelo contrário, tem que escolher alguém que você tenha uma afinidade, né, de caráter de atração. Isso é química, isso é biologia. Porém, o problema aqui foi a inversão de prioridades. A prioridade, quem é de Deus, é primeiro buscar alguém que seja de Deus. Isso não pode ser um outro item. Isso não pode ficar fora da sua lista, né? Então, quando o texto fala filhas dos homens, está falando da espiritualidade do mundo. E quando fala bonita, significa eu estou olhando para a aparência. Eu devia buscar alguém de Deus, mas eu estou buscando algo que não agrada ao Senhor. Olha o que o texto fala: buscaram mulheres, filhas dos homens, que lhes agradaram. É o mesmo pecado de Sansão. Certa vez Sansão se agradou por uma filisteia. Filistão era israelita, né? Mas se agradou de uma filisteia. E os pais de Sansão disseram: Sansão, será que aqui no arraial não tem uma mulher para você? E ele falou: não, porque ela é que me agrada. O me agrada quer dizer, ela é bonita, né? Ela me atrai, né? Então é o mesmo pecado de Sansão. Nós podemos fazer uma comparação entre o pecado inicial do dilúvio e o pecado inicial do Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, a mulher viu que a árvore é atraente e tomou o fruto para ela. Aqui os homens viram que as mulheres ímpias eram atraentes e se casaram com elas, né? O pecado inicial do dilúvio foi esse. E o pecado inicial do Jardim do Éden também foi nesse mesmo sentido. Então, existem casos em que o mal seduz o bom antes que o bom possa converter, fazer alguma coisa, né? Eles eram crentes, servos de Deus, mas eles foram seduzidos pelo mal e se casaram, né? Tem crente que ele quer casar para depois converter a pessoa. Devia ser o contrário, primeiro converta a pessoa e depois você casa, né? Não pode ser uma inversão, né? Eu caso com você se você for cristão, se não for, não, mas depois Deus faz. É o que eles estavam fazendo. E nós já sabemos que deu errado, né? É incrível como a Bíblia explica tudo, né? Todos os parâmetros para a nossa vida estão na palavra de Deus, basta que nós venhamos buscar. Versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então Deus fala: por causa da perversidade do homem, eu vou exterminar a humanidade porque vocês são perversos. Tem uma segunda tradução desse versículo que fala: por causa que o homem é carne. Ou seja, vocês são de carne, a carne ela é incorrigível, né? A carne ela tem pecado, não tem como tirar o pecado da carne. É por isso que nós estamos aqui lutando, né? Porque essa carne ela não tem jeito. É por isso que ele fala que aquilo que é perecível não pode herdar o imperecível. Aquilo que é mortal, né? Um dia será revestido de imortalidade. Essa carne ela não tem jeito. É por isso que nós buscamos Jesus, porque em Jesus nós temos jeito. O jeito não está em nós. Essa carne ela é incorrigível, nós somos perversos. Jesus disse: vós que sois maus, Deus nos chama de maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Então nós somos maus, né? Só que Cristo é bom e em Cristo nós buscamos uma esperança. Ele diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, o meu espírito, né? Está falando do Espírito de Deus, não vai ficar contendendo com o homem para sempre. O que é contender? É discutir. O Espírito de Deus, ele discute com você toda vez que você está fazendo algo errado, né? Ele nos alerta, né? Falou algo indevido, né? Você se sente mal, né? Usou uma roupa indevida, se sente mal. Fez algo indevido, por quê? Porque o Espírito está contendendo. Há uma luta entre a carne e o Espírito, né? Aquilo que a carne quer não é o que o Espírito anseia. E por que ele discute? Ele discute porque ele quer vencer a tua carne. E ele discute porque ele quer trazer você para o centro da vontade de Deus. O meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Ele pode até contender por muito tempo. Tem gente que leva uma vida brincando de ser crente. Deus está lá, mas vai ter um momento que ele não vai contender mais. É o que você quer, não me quer viver para o mundo, né? Agora você está por conta própria. Não contenderá para sempre. Ou seja, Deus ele pode insistir hoje, ele pode insistir amanhã, pode insistir depois de amanhã, mas chegará o tempo que não haverá mais tempo. Né? Deus ele não vai dar chance a vida toda. Deus ele não vai dar uma chance eterna. E ele vai dizer: o homem só viverá 120 anos. Aqui nós temos 3 teorias sobre essa profecia para Noé, né? O homem só viverá 120 anos. A primeira delas, que é a que eu acredito, a que eu defendo, né? Mas eu tenho que explicar todas. Há quem entenda que esses 120 anos seria o tempo que a arca de Noé seria feita.
que a Arca de Noé seria concretizada, realizada, materializada. 120 anos é muito tempo. 120 anos é o tempo de uma vida. A arca seria feita para salvar Noé, sua família e os animais, né? Então, 120 anos é o tempo de uma vida. A mensagem é: você tem uma vida para construir a sua salvação, né? Lembrando os amados que Moisés viveu 120 anos. Então, realmente, 120 anos é o tempo de uma vida, né? Há quem entenda, é o tempo para que a arca fosse construída. Numa segunda teoria, Deus estaria dizendo que esses 120 anos, o homem não viverá mais do que 120 anos. Seria o tempo de vida que o povo daquela época iria ter. Deus não ia permitir que o povo daquela época, do tempo de Noé, vivesse mais do que 120 anos. Por que isso? Porque Deus ele tem poder de interromper a vida de uma pessoa. Deus ele traz a vida e Deus ele permite a morte, né? Quando os filhos de Eli pecaram, Deus falou: estou entrando na sua família, né, para tirar a longevidade. Na sua família ninguém vai envelhecer, né? As pessoas reclamam de envelhecerem. Estou ficando velha, mas isso é uma bênção, né? O velho, o idoso é um jovem que deu certo. Muitos gostariam de envelhecer e não podem, né? Então, como punição para a família de Eli, vocês não vão envelhecer, eu vou interromper a vida de vocês. Deus ele pode interromper a duração de vida de uma pessoa. Eu quero dizer que essa segunda teoria é apenas para o povo da época de Noé, porque depois de Noé veio Abraão, e Abraão viveu 175 anos. A terceira teoria vai dizer que esse decreto, né, seria que a vida dos seres humanos, ela não excederia, não ultrapassaria 120 anos, mas não seria para o povo de Noé, seria para hoje. Seria uma profecia para agora. Tem gente que é ansiosa, né? Houve uma profecia que é que o profeta fale e hoje se cumpra amanhã. Nem sempre isso acontece. Tem profecia que leva muitos anos, né? Deus mentiu. Deus não mente, é que ele faz no tempo dele. Então há profecias do passado que podem se cumprir hoje. Hoje é dificílimo, não estou dizendo que não acontece. Mas é muito difícil uma pessoa passar de 120 anos, né? O último que eu pesquisei foi um japonês que morreu aos 118. Parece até que Deus está dizendo: olha, eu não vou mentir na minha palavra, né? O homem só vive aquilo que Deus permita. Mas, independentemente desse tempo ser para construir a arca, ou seu tempo de vida, o foco aqui é salvação. Enquanto tem tempo, você pode ser salvo. Esses 120 anos é uma janela de salvação. Deus ele tem um tempo. Enquanto está construindo, você pode entrar na arca. Vai chegar um tempo que a arca vai estar pronta, a porta vai fechar e quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Essa é a mensagem dos 120 anos. Versículo 4. Naqueles dias, eu quero que você preste muita atenção nesse versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Amados, esse versículo 4 do capítulo 6 é um dos versículos mais polêmicos da Bíblia, né? Nos meus, pela misericórdia de Deus, né, 22 anos que eu ministro a mensagem de Deus, até hoje eu vejo tanto novos convertidos, quanto pessoas que têm muito tempo perguntarem o que significa esses tais nefilins que aparecem aqui no versículo 4 do capítulo 6. A primeira teoria vai dizer que nefilins seriam homens poderosos. Nefilins, eles aparecem na Bíblia com outros nomes, também são chamados de refaíns, Onrins, Omins e Zanzumins. Qualquer um desses nomes é a mesma coisa, são sinônimos, tá, de nefilins. Seriam pessoas poderosas, povos que Israel chegou a lutar. Esses povos eram altos, eram numerosos, eram fortes. Essa é a primeira teoria. Nefilins são homens poderosos. A segunda teoria vai dizer que nefilins eram homens gigantes. E quando eu falo gigantes, é gigantes mesmos, homens de alta estatura, homens que poderiam chegar a 3 a 4 metros. Qual é a base bíblica para isso? Há um momento em que os homens de Deus viram uma terra que Deus falou: pode tomar posse da terra, porém eles temeram. Porque eles falaram: olha, ali tem homens tão grandes que nós diante deles somos como gafanhotos, né? Talvez o nefilim, se for gigante, né? Estou só explicando as teorias, se for gigante, talvez o nefilim mais conhecido seja Golias, né? Quem não conhece o gigante Golias? Golias tinha 2,90 metros de altura, era um homem muito alto. Golias ele tinha uma
couraça de bronze que pesava 30 quilos. É muito pesada. Só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos e 200 gramas. Então, sem sombra de dúvida, Golias era um homem muito alto para os padrões da humanidade. Outro possível Nefilim foi Og, rei de Bazã. Ele fala que ele foi o último dos refaíns, que seria Nefilins. Esse homem dormia numa cama de ferro que tinha 4 metros de extensão. Então, um cara dormir numa cama dessa, pequeno, é a última coisa que ele seria. A terceira teoria sobre Nefilins seriam demônios. Anjos caídos. Nefilins vem do hebraico caídos. Então há quem entenda que essa é a primeira vez que se fala de demônios, de grandes quantidades de demônios, talvez legiões na terra. Por que seriam demônios? Porque se Nefilins significa caídos, aqui seria, nessa terceira teoria, anjos caídos, justamente porque é uma época em que o pecado ele se multiplicou. A violência se multiplicou. O demônio ele não tem poder de fazer você pecar, mas ele induz. Ele apresenta o pecado. Você vai se você quiser, Você cai se você quiser. Se o texto fala que o pecado da humanidade se multiplicou, é lógico que tinha muito demônio no lugar, Se você busca mais a Deus, você vai mais ser cheio da glória de Deus, da unção de Deus. Mas se você entra nos vícios, nos prazeres, no mundanismo, o demônio vai entrando. A Bíblia fala sobre isso, Aquela pessoa que está na igreja vai para o mundo, Vai entrando 7, mais 7, mais 7. Então, há quem entenda, o homem estava com muito pecado e naquele momento também tinha muito demônio na terra, Eu faço querer o demônio está me induzindo, então seria essa terceira teoria. Chegamos na quarta teoria. Essa quarta é a mais polêmica de todas, E eu preciso explicar ela justamente porque a função, pela misericórdia do ministro, é cortar qualquer heresia e explicar o porquê e não o porquê. A quarta teoria, amados, é a mais polêmica de todas. Ela vai dizer que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhe nasceram filhos. Esses filhos de Deus seriam anjos que dormiram com mulheres humanas, terrenas, e aí nasceram filhos híbridos. Eu já quero dizer que essa teoria é um absurdo, mas eu tenho que explicar porque eu ouço as pessoas falando sobre isso em vários locais. Quem defende essa teoria começa por uma interpretação gramatical. Perceba que o texto fala, na terra haviam nefilins. E também depois, filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes nasceram filhos. Quem defende essa teoria, a quarta, vai entender que nefilins, no versículo nefilins e filhos de Deus são a mesma coisa. Seriam sinônimos, É como se eu estivesse falando 2 vezes da mesma pessoa. Seguindo esse raciocínio, quem defende essa teoria também diz que filhos de Deus seria exclusivamente anjos. Porque lá no livro de Jó, 2 vezes fala, que os filhos de Deus foram até Deus e no meio estava Satanás. Ali fala de anjos. Ainda no livro de Jó fala que os filhos de Deus, são anjos que estão no céu cantando e jubilando. Jesus fala, que no céu ninguém se casa, Nós seremos como anjos, que são filhos de Deus. Então, com base nessa teoria, filhos de Deus aqui no texto seriam anjos. Por isso, anjos dormiram com mulheres e teriam tido filhos híbridos. Os filhos de homens aqui seria interpretado como filhos de Adão, pessoas normais. O motivo dessa união seria uma espécie de um plano satânico, maligno, para que isso viesse a impedir o nascimento de Jesus. Imagine se demônios dormissem com mulheres e nascessem filhos, toda a genealogia humana seria corrompida. E como é que Jesus iria nascer de um meio demônio? Não dá para aceitar isso, Um Deus todo-poderoso ter um filho vindo de um ser rebelde. E essa seria a motivação do dilúvio. Eu vou matar tudo porque tem demônio no meio. Quem defende isso são estudiosos judeus. Tá? Mas como eu não sou judeu, eu sou, pela misericórdia, um protestante, um evangélico, a primeira coisa que eu argumento é a seguinte: se isso fosse verdade, eu entendo que isso tinha que estar
claramente explícito na Bíblia. Porque o que eu falei aqui foram apenas especulações, tem que estar claro. Deus tinha que dizer, olha, anjos, né, realmente tiveram relações com mulheres e nasceu uma criatura híbrida. E a pergunta é, como é que seriam essas criaturas? Porque os homens têm uma natureza, nós temos uma natureza. Já os anjos têm outra natureza, né? Eles seriam fortes ou fracos? Eles seriam pecadores ou não pecadores? Eles seriam condenáveis ou absolvidos? Então, não passa, meus amados, de uma pura ficção. Segundo, o problema aqui também é uma questão de interpretação gramatical. Não falo como pastor, mas pela misericórdia de Deus como jornalista. Nós temos que analisar o ponto e a vírgula. Olha o que o texto fala, né? Haviam na terra nefilins, certo? E também, posteriormente, filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui não são os nefilins. É uma interpretação clara de gramática, né? Pode parecer besteira, mas por não saber ler, muita gente está pregando heresia. Aqueles nefilins não eram os filhos de Deus. Terceira coisa que eu quero destacar, a Bíblia deixa claro que anjos não se casam. Jesus falou isso, anjos não se casam, né? E não há nenhum argumento falando que eles se proliferam. O homem se prolifera, né? Um homem com uma mulher tem capacidade de gerar filhos. Não se fala disso de seres angelicais, né? O anjo que foi feito e acabou. Ele não se une com ninguém e nem gera mais ninguém. Eles são criados por um único pai que é Deus. Ponto. Acabou. E Deus faz sozinho, né? Deus não tem que se unir com ninguém. E essa teoria, ela cai por terra. Meu último argumento aqui é: se demônio se envolveu com mulher e fez filho, e Deus mandou o dilúvio para exterminar, era só depois do dilúvio o demônio descer na terra, se envolver com mulher e fazer filho de novo. Então o dilúvio perderia o sentido, né? Não faz sentido. Então, meus queridos, quando falo os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens, tá? É gente crente se envolvendo com ímpio. E isso sim Deus não gostou. Porque Deus não quer julgo desigual. Né? Deus não quer que o pecado entre na sua casa. Deus não quer que você faça más escolhas. Más escolhas destroem relacionamentos, né? Más escolhas deixam famílias afastadas. Más escolhas trazem repercussões negativas mais na frente. Versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O texto diz que o Senhor se arrependeu. Esse arrependimento não é no sentido de arrependimento literal. Esse arrependimento é uma demonstração de que Deus estava decepcionado, né? Deus está demonstrando, eu estou decepcionado com o homem. A mensagem de Deus aqui é que Deus não é indiferente ao pecado, né? Ele não é passivo ao pecado. Ah, vocês vão pecar e eu não estou vendo. Ah, vocês vão pecar e eu não vou fazer nada. Ah, vocês vão pecar e eu vou me acomodar. O nosso Deus, ele não é assim. Não é arrependimento literal, basicamente por dois argumentos que eu considero mais fortes. Primeiro, Deus ele é onisciente. Significa que Deus ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos, né? A gente sabe alguma coisa. Você pode planejar o dia da manhã, mas você não sabe como é que vai ser amanhã, né? A onisciência de Deus significa que Deus sabe todas as coisas, né? E a onisciência, ela inclui um subatributo que é a presciência, que basicamente significa a capacidade de saber o futuro. Deus sabe de tudo. Deus sabe do amanhã. Você não sabe como será o seu dia amanhã. Você planeja, mas Deus já sabe. Né? Deus já sabe o que você vai comer daqui a 1 ano se você estiver aqui na terra, né? Pode parecer uma coisa simples, mas você não sabe disso, né? Mas Ele já sabe daqui a 1 ano qual é a roupa que você vai estar, com quem você vai estar, o que você vai estar comendo, né? Então, um Deus que sabe o futuro vai se arrepender? Não vai. Até porque arrependimento significaria que Ele erra. Deus não erra. Né? Nós nos arrependemos, porque nós tomamos decisões erradas, porque nós acreditamos em pessoas que não eram para nós confiarmos, né? Se nós olhássemos para o passado, quem de nós não refaria alguma coisa? Olha, eu não faria isso, eu não entraria por esse caminho, eu não confiaria em ciclana, que eu pensava que era amiga, eu não entraria nesse relacionamento, né? Nós erramos, Deus não erra, né? Então Deus está demonstrando sentimento. Deus, ele tem sentimentos humanos. Né? Se você reparar, Deus ele tem sentimentos humanos. A diferença é que Deus pode ter sentimentos humanos sem se afetar como nós nos afetamos. Deus demonstra tristeza na Bíblia, né? Só que Ele continua sendo Deus. Tem gente que quando fica triste quer desviar. Deus demonstra alegria. Deus demonstra ira. Tem gente que quando está irado quer quebrar tudo, né? Deus ele até consegue conter a ira dele. Olha, eu ia matar, recuei a minha mão, né? Então Deus tem sentimentos humanos também, só que de uma forma que não lhe afete. Né? Outro exemplo de decepção de Deus. Deus fala na sua palavra que Deus se arrependeu de ter colocado Saul, né?
Ele sabia que Saul ia errar, né? Que Saul ia buscar médium lá fora em vez de profeta de Deus, que Saul ia ser arrogante, né? Que Saul ia querer a morte dos próprios filhos, mas agora ele fala, eu me arrependi, eu tenho alguém melhor. Esse alguém melhor era Davi, né? Às vezes Deus permite uma situação negativa para que o melhor venha depois. E a Bíblia vai nos dizer ainda, né? 1 Samuel 15, 29, aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender. Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então quando ele fala, né, me arrependo, não significa que ele mudou de ideia. Deus continua sendo Deus, significa que ele mudou de postura. A partir de agora, antes eu estava tendo misericórdia da humanidade, agora vai ser juízo, agora vai ser ira, né? Agora eu vou tratar vocês conforme a sua rebeldia. Essa é a postura do Senhor. Tem pessoas que criticam, né? Por que Deus fez o homem e disse, é bom, e agora esse mesmo homem, Deus fala que se arrependeu? O motivo ele é simples, amados. Deus se agradou do que ele criou. Quando ele fez a criação, ele se agradou. Porém, ele não se agradou do rumo que a criação tomou. Eu vou dar um exemplo para que fique mais claro. Eu, como pai, eu fiquei feliz quando minha esposa estava grávida. Eu fiquei feliz quando o meu bebê nasceu. Porém, se o filho cresce e vai para as drogas, eu, como pai, não me agrado mais. Eu me agradei da sua criação, da sua origem, né? Tomou um rumo errado, eu como pai não me agrado. Eu não estou me agradando da sua rebeldia, né? Do seu caminho errado. Deus faz a criação, me agradei. Começou a pecar, não me agrado mais, né? Deus ele se comporta realmente como exemplo de um pai. No começo é satisfação, depois não. Versículo 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens, né, e também os animais, grandes, pequenos, aves dos céus, arrependo-me de havê-los feito. Né? A minha versão fala, farei desaparecer da terra o homem que criei. Tem outra versão bíblica que ele fala, varrerei da terra. Você só varre o que é sujeira. Né? Varrer é sujeira. E isso remete ao fato de que o homem é pó. Porque nós somos do pó, eu falei isso na outra mensagem, né? Existem vários elementos químicos, né, que comprovam que nós somos pó. Então varrerei o homem. Por quê? Porque vocês estão sujos em pecado. E porque vocês são pó, né? O pó, ele volta à terra. Farei desaparecer o homem. Qual é a mensagem de Deus? Eu sou o Deus que criei vocês e eu posso destruir vocês. Né? Eu crio e eu destruo. Né? Eu crio todo mundo e se eu quiser destruir todo mundo eu também posso. Né? Quem pode me impedir? Né? Quem pode impedir o Senhor? Chegamos ao versículo 8, e fazendo uma análise entre o 7 e o 8, nós vemos o seguinte: Deus decide destruir a humanidade, mas Ele poupa a família de Noé. Ele decide destruir a humanidade, mas Ele poupa a família de Noé. A mensagem é, Deus ele traz juízo, mas também tem esperança. Muitos vão se dar mal, mas vão ter aqueles que vão se salvar. Perceba que a maioria morreu, a humanidade em si morreu. Isso aqui é o quê? Porta larga. Jesus falou, né? Entrai pela porta estreita, porque amplo é o caminho, larga é a porta que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas, como é apertado o caminho, e estreita a porta que leva à vida eterna, e são poucos, só entrou 8. A família de Noé é apenas 8. Uma humanidade só salvou 8. Então muitos vão receber o juízo. E poucos vão ser poupados. Poucos vão ser salvos. O texto vai nos dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Né? Eu acho lindo esse versículo, amados, porque isso mostra que Deus fez de Noé o homem mais honrável daquela época. Né? Agora no versículo 4, nós falamos de Nefilins, filhos de Deus, filhos dos homens, e falamos de homens poderosos que haviam naquela época, né? É o que está no versículo 4. Mas quando eu olho para o versículo 8, eu entendo que Deus fez de Noé o homem mais honrável da terra. Né? Primeiro, porque aqueles homens eram poderosos, que eram reconhecidos na terra, mas Noé foi visto no céu. Foi o próprio Deus que viu ele. Aqueles poderosos morreram, mas Noé sobreviveu. A Bíblia fala que aqueles homens eram heróis, olha o que o texto fala, heróis do passado. Só que Noé, em Hebreus, foi um herói da fé. Está vendo a diferença? Né? Como Deus honrou aquele homem, talvez ele nem fosse conhecido na terra. Não precisa ser conhecido na terra, você tem que ser conhecido por ele. É ele quem tem que te conhecer.
né? Um dia desses, né, eu fui questionado sobre a questão de haver graça, porque a graça só existia no Novo Testamento, né? Tem supostos teólogos que mais atrapalham a nossa vida do que outra coisa, né? Como é que Deus ia salvar no Antigo Testamento? Aqui é o primeiro versículo da Bíblia que fala de graça. Noé achou graça diante de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Nós é pecador, sujo, podre, mas Deus nos amou e nos alcançou. Noé era justo? Era. Mas quando o texto fala que ele achou graça, o que significa? Noé não foi salvo por obras. Noé foi salvo por graça. Noé foi salvo não pela força da sua mão. Noé foi salvo porque Deus quis salvar. Então não é o que você faz apenas. O que você faz ajuda, né? Porém, você está aqui porque Deus te escolheu. Você não está aqui porque você é bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, perfumadinho. Você está aqui porque Deus te amou. Com seus pecados, com as suas falhas, com uma vida toda torta, uma família que tinha tudo para dar errado. Você podia ser um arrogante, você podia debochar dos crentes, mas Deus entrou lá e falou: é meu, é minha, vai morar comigo, vai trabalhar para mim, vai louvar para mim, vai pregar para mim, vai me servir. É graça, amados. Noé achou aquilo que ele não merecia. Versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Noé era um homem justo. Justo primeiro no sentido de ser justificado. É o sangue do Cordeiro que nos justifica. Nós merecíamos o inferno, mas em Cristo nós somos justificados. Ele nos justificou, né? Tem um acusador, mas Deus nos defende. Olha, ela peca, mas ela se arrepende. Ele tem dificuldade, mas ele é meu, né? Justo, justo de ser justificado. E no outro sentido, justo é aquele que segue padrão de justiça. Você poderia fazer a vontade de Satanás. Você está buscando fazer a vontade de Deus. Você está buscando ser justo. O texto fala que ele era íntegro entre o povo de sua época. Também dois sentidos. Íntegro entre o povo de sua época. Está todo mundo se corrompendo, mas ele não se corrompeu. Íntegro entre o povo de sua época. Talvez ele era visto pelo povo, porque o povo observa. Existe uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Olha, está todo mundo na bagaceira, mas aquele homem é diferente. Né? A gente chama ele por errado, mas ele é diferente, né? Íntegro entre o povo via que ele tinha integridade. As pessoas veem quem você é, né? E o texto fala que ele andava com Deus. Noé andava com Deus, então ele tinha comunhão com Deus, né? Se ele andava com Deus, ele concordava com Deus, porque a Bíblia fala: poderão andar dois juntos, se não houver entre eles acordo. Eu só ando com você porque eu concordo contigo, né? Nós somos irmãos em Cristo, nós concordamos na nossa fé, né? Então Noé andou com Deus. Noé, e ele tem um parente chamado Enoque, né? São os dois homens na Bíblia que andaram com Deus. Enoque andou com Deus, Deus tomou para si, né? Enoque andou com Deus e Deus tirou Enoque da terra. Noé andou com Deus e Deus tirou Noé da água, né? Porque Deus acabou o mundo de água e tirou Noé, né? Deus, ele tomou ambos para si. Versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Olha o começo do versículo. Darei fim a todos os seres humanos. Eu já mencionei isso aqui em outras oportunidades. Então Deus mata, né? Tem vertente teológica aí dizendo que Deus não mata, só se for na cabeça deles. Porque Deus está dizendo: eu Deus, darei fim. É Ele que está matando. Não foi ninguém que chegou lá com uma pistola, com faca, né? Darei fim, sou eu que estou matando. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, fala que o Todo-Poderoso virá montado no cavalo branco e da sua boca sairá uma espada que matará os reis da terra e os seus exércitos que se levantaram contra o povo de Israel. Que se levantaram contra o povo de Deus. Davi fala que Deus mata. O profeta Ezequiel fala que Deus mata, né? A Bíblia fala que Deus derramou chuva de fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Deus abriu a terra e engoliu Corá, Abirão e Datã porque tocaram em Moisés. Deus fala para Moisés: eu ferirei os primogênitos do Egito. Ou seja, todo mundo que tem filhos, o teu primeiro filho eu vou matar. Então, mas não tem como dizer que Deus não mata. No cântico de Ana fala: Deus faz descer a sepultura e dela resgata. É Deus que faz descer. No livro de Jó, um dos mensageiros de Jó falou que fogo de Deus caiu do céu e matou os empregados. Foi Deus que matou os empregados de Jó. Então, amados, Deus mata, Ele dá a vida, Ele mata, e não digo mais, Ele mata e não é preso.
Se ele quiser matar alguém, não tem curso de medicina, não tem plano de saúde, não tem nada, né? Você vive porque Deus te vivifica, né? Você vive porque Deus permite, né? Nabal se levantou contra Davi, Deus feriu ele, né? Tocaram na Arca da Aliança, a Arca da Aliança, presença de Deus, foi morto também, né? Uzá foi morto. Então Deus matou os filhos de Eli, né? Porque estavam se prostituindo e roubando. Deus matou os filhos de Samuel, porque eram corruptos, entraram no templo com fogo estranho. Então Deus ele mata. E Deus mata aqui na época de Noé. Ele fala, né? Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, né? Então Deus anuncia a Noé que vai matar a humanidade. Deus ele tem esse costume, viu? De anunciar um servo de Deus o propósito de juízo, o propósito de matar. Deus fala para Noé que vai destruir a humanidade com o dilúvio. Deus fala para Abraão que ia queimar Sodoma e Gomorra. Deus fala para João no livro do Apocalipse que ia lançar os ímpios no lago de fogo que arde com enxofre. Deus fala para Moisés: estende a mão. Quando estendeu, as águas mataram o exército de Faraó, né? E hoje Deus está levantando profetas, pregadores, pastores, para anunciar que se não deixar o pecado vão morrer espiritualmente, né? A história ela se repete, ela continua. Versículo 14: você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Olha o que Deus fala para Noé: Noé, você fará uma arca. Noé foi considerado justo, mas teve que fazer a arca. Foi considerado justo, mas teve que trabalhar. Então ninguém, aqui é uma ótica bem arminiana, né? Ninguém vai ser salvo por Cristo se não trabalhar na sua salvação. Ah, mas Deus quer me salvar, mas você tem que construir a arca. Você tem que construir uma vida com Deus, né? Cada dia é como se fosse uma madeirinha da sua arca, né? Ah, mas Deus quer me salvar, mas tem que construir. Olha, Noé, eu vou te salvar, fica aí de boa, só espera a salvação chegar. Não, construa. Começa a construir, né? Então Deus avisa que vai salvar Noé, avisa Noé para construir a arca. Ele quer salvar Noé e sua família, e também quer salvar os animais. São duas coisas diferentes, né? Noé, trabalhe construindo a arca. Vai ter a salvação sua e da família, isso aqui é salvação, e também vai salvar os animais. Isso aqui é projeto de Deus, né? É o reino de Deus. Deus não queria apenas salvar algumas pessoas. A vontade do coração de Deus, né, é que parte da sua criação, né, particularmente os animais terrestres, também tivessem que ser salvos. E por que esses animais foram salvos? Por que Noé construiu a arca também para os animais? Porque quando você está trabalhando pela sua salvação, você também trabalha para os objetivos do reino de Deus, né? E isso é evangelho, né? Ah, eu estou salvo, tá bom. Não, a gente faz tudo aquilo que Ele quer. Se é para limpar a igreja, você limpa. Se é para evangelizar, você evangeliza. Se é para ensaiar, você ensaia. Ah, mas eu já estou salvo. Eu sei que você está salvo, mas tem outros objetivos, que são vontade de Deus, né? O texto vai nos dizer: porém você fará uma arca. Aqui Deus prova a fé de Noé e a obediência de Noé. Primeiro, provou a fé. Será que Noé iria acreditar que viria o dilúvio? Né? Noé creu, muitos não creram. Se eu pregar que o inferno existe, você crê? Nem todo mundo crê, né? Que existe um plano de salvação. E aqui também mostra a obediência, né? Noé vai construir a arca ou não? Vai construir o projeto de salvação para eles ou não? Hoje, você se mobiliza para ser salvo ou não? Então hoje, Deus está provando a sua fé e a sua obediência. Deus está vendo quem crê e quem não crê. Deus está vendo quem está se esforçando e quem não. Nós podemos conjecturar que a fé de Noé foi uma oposição aos vizinhos incrédulos. Não está na Bíblia, tem gente que prega como se tivesse, que as pessoas zombavam, debochavam. Não está. Mas não é errado pregar isso. Porque onde tem cristão, tem gente que debocha. Se levanta na sua própria casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, né? Então certamente tinha pessoas debochando, dizendo que é tolice, perda de tempo. Mas Noé não olha para o que os homens dizem. Noé olha para o que Deus diz. Noé não se deixa levar pelo efeito manada. O que é o efeito manada? Tá todo mundo indo, eu vou também. Não, você não foi chamado para ser multidão. Porque nem toda a multidão Deus está presente, né? Ele decidiu ouvir a Deus. Hoje, você está dando ouvidos a Deus ou aos homens?
né? Os homens estão tudo numa direção. Qual é a direção que você toma, né? O texto fala em Hebreus, né? Pela fé, Noé construiu a arca. Foi pela fé porque há estudiosos ao entendimento de que não chovia naquela época. Quando Deus ele cria a terra, o planeta Terra, a Bíblia fala que as plantas, os animais eram regados ou alimentados, né? Saciados, esse seria o termo, pelo orvalho que subia da terra e regava as plantas e alimentava os bichos. Não tinha chuva, né? Quem mora aqui em Garanhuns entende isso com mais propriedade, porque aqui tem neblina, aqui tem névoa, né? Aqui você vê a água na sua frente sem ser chuva. Era isso que ocorria naquela época. Então, uma época que não chove, Deus fala que vai chover, e vai chover tanto que vai alagar tudo. O povo não creu. Servir a Deus é para quem crê. É por isso que a Bíblia diz que a mensagem de Deus é loucura. Loucura, esse cara tá louco, não é? Tá louco, né? É loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, é poder de Deus. A Bíblia fala também que pela fé Noé condenou o mundo. Por que Noé condenou o mundo? A Bíblia fala que Noé era pregador da justiça. Pregar a justiça não é ficar pregando chave, vitória, milagre. É pregar sobre cruz, arrependimento, né? Deus dá vitória? Dá, mas a principal vitória é o céu, né? É a mensagem que mais está faltando hoje. Noé era pregador da justiça. Ele pregava uma justiça divina que salva, mas o povo não quis. Se o povo não quis, então ele condena. Pregador da justiça não absolve aquilo que é condenável. É por isso que a gente tem raiva de certos pregadores, né? Ah, tá me julgando. Ah, é indireta. Ah, esse pastor é duro demais. Não, ele prega a justiça, né? Não tem como pregar outra coisa. Tem gente que vive no pecado, vive no erro, né? Pecadinho de pelúcia, tá em adultério, tá na fofoca, tá na bebedeira. Ah, eu vou pro céu. Não vai. Não vai porque não tem como absolver aquilo que Deus condena, né? Ou a gente é mensageiro dele, ou a gente é mensageiro de nós mesmos. Vamos pregar aquilo que mexe com o ego, que massageia o ego, né? É só felicidade e no final ninguém sobe. O texto vai nos dizer, amados, que ele foi um herdeiro da justiça. Isso aqui foi algo muito difícil para o povo daquela época, porque Noé começa a construir uma arca num lugar que nem tinha costa marítima, nem tinha praia. O povo pensava, como é que esse barco vai entrar na água se nem tem água aqui, né? Para muitas pessoas não fazia sentido a existência de um dilúvio. Assim como hoje, para muitos, não faz sentido a existência do inferno. Mas o mesmo Deus que anunciou o dilúvio, ele está anunciando que existe um inferno. O mesmo Deus que mandou o povo se preparar para o dilúvio, está mandando o povo se preparar para o dia do juízo. Eu quero lembrar os amados que a arca de Noé é uma embarcação que não tinha leme. Leme é uma pequena parte que o capitão de bordo precisa ter para direcionar. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou fazer... Por que a arca não tinha leme? Porque não é você que se direciona, é ele que dá a direção. A sua direção pode dar errado, mas a dele vai dar certo, né? Não é do jeito que você quer, não é para onde você quer, é para onde Deus quer te levar. E o texto fala que a arca era revestida de piche por dentro e por fora. O motivo de você colocar piche por fora é para que a água não adentrasse, não houvesse vazamento. E o motivo de colocar piche por dentro é porque o piche ele tem um efeito de suavizar o fedor, o odor. Eu quero lembrar aos amados que a arca era repleta de bicho. E onde tem bicho fede, né? Tem as fezes, tem a urina, tem o cheiro, né? Não era muito agradável de estar, mas até o piche tem uma função de perfume. Veja como Deus cuida, amados. Deus ele cuida nos detalhes, né? São os detalhes que fazem a diferença. Versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Né? Ele começa dizendo, com você estabelecerei a minha aliança. O que é aliança? É vínculo, é elo, é amizade. E você vai entrar na arca. Só entra no céu quem tem aliança com ele. Quem tem vínculo com ele. Quem é amigo dele. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas quem é amigo dele vai entrar, né? O texto fala que Noé trabalhou pela salvação, mas não entrou só ele, entrou a esposa. Entrou os filhos, ou seja, quando você é um homem de Deus, Deus pode salvar você e a tua casa. Quando você é homem de Deus, Deus prospera você e a tua casa. Quando Deus tem um projeto na sua vida, não alcança só você, alcança a tua casa. Versículo 20.
de cada espécie de ave, animal grande, animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Ou seja, os animais, eles obedeceram a Deus. Você não vai ver na Bíblia Noé caçando bicho, Noé se esforçando para pegar casal de bicho. No dia que era para entrar na arca, os animais estavam lá prontos para entrar. Os animais vieram, ouviram a voz de Deus. Até os animais obedecem à voz de Deus. E tem gente que não obedece, né? A rebeldia, ela começa cedo, né? Tem gente que não obedece à voz de uma autoridade. Os animais obedeceram à voz de Deus. Deus enviou corvos que alimentaram Elias na caverna, iam de manhã e de tarde levando pão e carne, né? A Bíblia fala nos Salmos que Deus enviou uma ordem e os insetos. Olha que tremendo. Salmo 105, versículo 31. Deus ordenou e vieram os insetos. Amados, até os insetos obedecem à voz de Deus e tem gente que é rebelde, né? A Bíblia fala no livro de Amós que Deus dá ordem e a serpente morde aquele que é o seu inimigo. A Bíblia diz que ele abriu a boca da jumenta e a jumenta começou a falar o idioma do cara, né? Eu fico imaginando aquele grande dia da Arca de Noé, os animais tudo lá certinho, parecia a ordem alfabética, né? Chamar na escola, né? Elefante, leopardo, né? Tava tudo lá. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer isso. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado, né? Contra tudo, Noé fez a vontade de Deus. Noé creu, mesmo contra pessoas dizendo o contrário. Mesmo as circunstâncias dizendo que nada ia acontecer. Quem sabe o seu íntimo, né? Tava aquela dúvida, né? Será que é verdade? Será que vai acontecer? Ele creu e obedeceu contra pessoas, contra circunstâncias, contra ele mesmo. Isso é fé em Deus. Creia em Deus, independentemente das pessoas, independentemente das circunstâncias, independentemente de você mesmo, porque a sua carne pode te levar ao erro, mas você tem que ser espiritual. Noé abriu mão de tudo que tinha. Tem gente que não fala sobre isso, né? Noé abriu mão da sua casa, ele tinha uma casa, tinha um abrigo. Isso é ser crente, é abrir mão do que você possui. Aquele que quer servir a mim, negue-se a si mesmo, renuncie a tudo. Quem sabe ele pensou, mas eu tenho uma casinha tão boa, vou ficar nela. Não, abra mão de tudo, né? Muitos posteriormente tentaram entrar na arca, mas não conseguiram. Esses muitos não trabalharam para fazer a arca, não creram em Noé quando Noé pregou e não abandonaram suas práticas pecaminosas. Assim será no dia do juízo. Muitos vão querer entrar no céu, mas não trabalharam para fazer salvação, não creram nos pregadores do Senhor e nem deixaram a vida de pecado, né? Você nunca se esforçou pela arca, vai entrar? Não vai, né? Então a Bíblia diz que Noé começa e termina a arca antes do dilúvio. O dilúvio aqui é juízo final. Noé começa e termina a arca antes do dilúvio. Qual é a mensagem? Comece a ser crente, né? E se conserte antes do juízo final. Antes do dia do juízo, você tem que estar com a arca pronta. Tem que estar você que está em processo de libertação, tem que estar consertado antes do dilúvio, né? Entenda uma coisa, se eles construíssem uma arca mal feita, iria adiantar? Não ia, porque naquele grande dia, quando a água começasse a cair, ela ia ter vazamento, ela ia inundar, né? Parece que vai dar certo, mas ia afundar.